Se eu começo essa assembleia em primeira chamada, a regra do quórum é maioria absoluta. Eu consigo aprovar as contas tendo 5 pessoas com 3-2? Não. Mas se eu comecei em segunda chamada, não importa se as pessoas foram para a assembleia ou não, aqueles 5 vão decidir pelo todo. E o condômino, é óbvio que ele é proibido, ele não pode pegar na sacada dele e colocar um toldo, sozinho. Mas se todos os condôminos resolverem colocar um toldo, nós estamos falando de uma assembleia de padronização da fachada. Da mesma forma como a gente coloca a cortina de vidro, da mesma forma como a gente coloca o ar-condicionado e assim por diante. Perceba, ao condomínio não é proibido. O que é proibido é ao condômino. Meu Deus do céu! Fala galera Mega Power, começamos mais um podcast, o podcast da Porter. Esse que é o podcast oficial da Porter. Mais de 1 milhão de visualizações em menos de um ano. Caramba, não é porque eu sou bonito, porque os meus convidados são bonitos, é porque a gente entrega conteúdo, né galera? E ó, confia em mim, esse aqui, tu já viu no título, é diferenciado. Mas ó, já dá um joinha pra mim, antes de qualquer coisa, antes de começar o assunto, já dá um joinha, já ativa a notificação. Você ainda não se inscreveu nesse canal, não pode. Pessoal, a gente investe milhares de reais todos os meses para entregar conteúdo para ti. E você recebe de graça. Dá uma moral para mim, confia em mim. Se inscreve no canal, dá um joinha e já ativa a notificação. E ó, tá passando quem mantém esse canal ao vivo. Quem mantém esse canal online, não é ao vivo, mas online, é esses patrocinadores aqui, que inclusive na legenda tá lá para você seguir nas redes sociais. Hoje eu tô com um dos gigantes do direito condominial brasileiro, que honra é a minha, sentar com ele, bater um papo com ele. Nunca a gente fez isso, nem ele comigo, nem eu com ele, de nós juntos batemos um papo. Para mim é um dos mestres do direito condominial, um cara corretíssimo, um cara família, um cara de Deus, que eu valorizo muito. Então é um cara que nunca vai fazer coisa errada para o teu condomínio, porque ele tem os princípios e valores. Seja bem-vindo, doutor Thiago Natalio. Imagina, meu amigo, eu que agradeço. Obrigado pela honraria, obrigado pelas considerações. Para nós é um prazer muito grande. Eu que já venho acompanhando esse podcast faz tempo, realmente um sucesso. Pessoas magníficas sentaram aqui e fico muito lisonjeado de ter recebido esse convite. Para nós, sem dúvida, é uma honra falar para toda a tua plateia, para todo o teu público-alvo. Que legal. Thiago está representando um escritório tradicional aqui, né, Thiago? Conta para nós aí, Thiagão. Nós somos da Natalio de Souza Advogados, já com mais de 20 anos de mercado de atuação voltada especificamente ao direito condominial, sempre com muito apreço a esse lado que nós atuamos, sempre com muito carinho também e muito respeito aos nossos clientes e a todo o mercado condominial do que a gente já vem trabalhando há muitos anos. Um escritório de família vindo através do meu pai, 4 filhos, 4 advogados. Caramba, verdade? 4 advogados? 4 advogados e todos atuando na área do direito condominial em especial. Às vezes as pessoas perguntam, mas é um advogado para cada área? Não, é todos no direito condominial. Lá, obviamente, nós temos também os setores trabalhistas do escritório para fazer tudo frente aos condomínios, mas tudo voltado a direito condominial. E é uma equipe de 5 pessoas, 6 pessoas? Quantas pessoas tem lá? Enquanto sócios, nós em 5 pessoas, mas hoje nós temos um escritório com 25 pessoas. Que legal, realmente é bem no centro lá de São Paulo, o pessoal tive o prazer de conhecer. Se você não conhece ainda, bora pesquisar. Tá aqui as redes sociais do Thiago Natalio, do escritório dele também, tá aparecendo agora e tá na legenda do vídeo. Nós vamos falar sobre mitos e verdades em assembleia de condomínio e você vai ficar de cara. Ai, hoje, mas eu vou precisar sair, vou correr agora. Vai lá para Spotify. Vai lá para o fonezinho de ouvido também, estamos na Spotify também e você vai acompanhar esse episódio na Spotify, nas plataformas de áudio e também aqui no YouTube. Thiago, vamos começar por onde? Primeiro mito e verdade de uma assembleia de condomínio, por onde começaremos? Vou deixar contigo a primeira. Vamos lá. Só para que a gente possa dar uma introdução acerca desse assunto, quando a gente fala de mitos e verdades, e quando nós falamos especificamente em relação às assembleias, e ainda mais especificamente em relação às quórums, a gente poderia colocar aqui em questão até mesmo aquele quórum simples, aquela pauta simples que nós temos de eleição de síndico
previsão orçamentária e prestação de contas, que eu tenho certeza que de uma forma retórica, se nós fôssemos perguntar à nossa plateia que está nos ouvindo aqui, elas diriam que o quórum seria a maioria simples. Mas a questão é que nós podemos até mesmo duvidar disso sendo uma verdade absoluta. E aí a gente fala, não, mas calma aí, o Odi trouxe um doido aqui que falou agora que não é maioria simples para aprovar as contas. Sim, pode não ser. Uau. Pode não ser desde que nós venhamos a começar uma assembleia em primeira chamada. Porque quando nós começamos uma assembleia em primeira chamada, a gente já tem uma regra de quórum diferenciada. E a regra de quórum, quando nós iniciamos em segunda chamada, e perceba a distinção, não estou falando de quórum para instalação de assembleia. Perfeito. Pois esse quórum de instalação de assembleia, nem no código ele tem previsão, ele está dentro das convenções. Mas nós estamos falando de uma regra que, se iniciada em segunda chamada, a regra geral de quórum muda. E a regra geral para a aprovação das demandas, ela passa a ser como regra a maioria absoluta e não a simples. E isso, obviamente, salvo se ainda tiver algum outro tipo de quórum previsto na legislação. E olha que interessante, Odi. A pergunta que a gente tem que sempre fazer, eu falo assim, muito isso nos cursos, é o seguinte: a gente tem que começar a se perguntar sobre aquilo que a gente sabe. Perfeito. É começar a se perguntar da seguinte forma: a eleição de síndico é maioria simples. Por que é maioria simples? É nesse ponto que a gente precisa chegar. Porque se eu não entendo o porquê que é maioria simples, eu não sei o porquê da regra. Eu não vou para estudar a matéria como de forma aprofundada. Eu tô pegando um bolo e tô comendo a cereja. Perfeito. Eu preciso entender como que faz o bolo. Aprofundar, né? Aprofundar. Tá. E nesse ponto a gente vai chegar na regra do 1353 do Código Civil, que diz: iniciada uma assembleia em segunda chamada, a regra é maioria simples. Tá. Mas se começado em primeira chamada, e aí faz a diferença, o quórum será de maioria absoluta. É essa a diferença inicial que a gente deveria... Eu sou leigo, doutor Natália, você sabe isso. Quando você diz a maioria absoluta, é a maioria da quantidade de apartamentos, é isso? Ótima pergunta também, que ela Pois é é. primordial para que nós possamos entender. Tá. Quando falamos de maioria simples, essa maioria ela é considerada dos presentes na sessão, ou seja, dos presentes em assembleia. Não importa saber se o condomínio tem 1000 unidades. Apareceram 5 pessoas, 3-2 é maioria simples. Tá. 3-2 é maioria absoluta nesse condomínio? Não, porque maioria absoluta é aquela que se considera 50% mais um do todo. Então, num condomínio de 100 unidades, a maioria absoluta são 51. Se eu tenho 5 pessoas na assembleia, eu posso definir aquele assunto? Não, porque eu não tenho maioria absoluta. Isso se o quórum for maioria absoluta. E olha a importância. Se eu começo essa assembleia em primeira chamada, a regra do quórum é maioria absoluta. Eu consigo aprovar as contas tendo 5 pessoas com 3-2? Não. Mas se eu comecei em segunda chamada, não importa se as pessoas foram para a assembleia ou não, aqueles 5 vão decidir pelo todo. Porque a maioria simples decide a matéria. Perfeito. E a maioria simples, desde que iniciada em segunda chamada, ela é aceita. Ela é aceita sempre quando não tem um quórum diferenciado previsto na lei ou mesmo na convenção. Nós vamos falar disso. A gente vai ter vários exemplos, os quais a gente vai conversar de quórums diferenciados. Eu vou fazer a pergunta para ele já sobre a alteração de fachada, mas antes disso, você sabia que a Porter pode monitorar a caixa d'água do seu condomínio? Sabe aquele problema de não faltar água e você alertar 4 horas antes, 5 horas antes, 6 horas antes? Dá uma olhadinha no próximo vídeo.
Você acabou de ver os vídeos e, ó, além de todas essas 4 soluções, nós também fazemos portaria remota. Nós somos Mega Power, né? Ó, eu quero te ver no Porter Summit, o maior evento do mercado condominial brasileiro, no dia 14 de novembro, aqui em Floripa. Tá aparecendo um QR Code, um link aqui para você ter um super cupom de desconto, porque você está acompanhando nossas redes sociais. Mais de 3 mil pessoas estarão junto conosco. Investiremos mais de 4 milhões de reais nesse que é o maior evento do mercado condominial brasileiro em Florianópolis. Se permita vir junto com a gente, porque você não vai se arrepender. Quem fecha o evento é o Mário Sérgio Cortella, um palestrante incrível. E quem vai fechar com a banda depois do Cortella é... Não posso falar, o Max vai me matar. Oh, glória! Meu querido Dr. Tiago Natário. Quórum para alteração de fachada. Você vai se surpreender com o que o Tiago vai falar. Vamos lá. Entendida a regra inicial, e ela é importante exatamente para que a gente possa criar a linha de raciocínio. Se nós temos um artigo que ele diz a regra para quórums, e nesse mesmo artigo ele já traz que a regra geral para tudo é maioria simples, salvo se nós tivermos um quórum diferente, e esse quórum diferente pode ser na lei ou na convenção, nós precisamos fazer esse raciocínio junto. A pergunta que eu vou fazer para quem está nos assistindo de forma retórica é a seguinte, e eu tenho certeza que o ChatGPT já está pertinho de ti, ou até mesmo o Google. É perguntar da seguinte forma: em que local, na legislação, por exemplo, está escrito quórum para alteração de fachada? Porque se não tiver, nós precisamos admitir a regra. E a regra é, se não tem previsão, iniciou em segunda chamada, maioria simples. Olha o detalhe. Muito provavelmente você vai encontrar regras na lei, ou até mesmo no Código Civil e na legislação anterior, dizendo que ao condômino é proibido a alteração da fachada. E perceba, não há problema algum nisso. O fato de dizer que é proibido ao condômino, isso nós sabemos. E o condômino, é óbvio que ele é proibido, ele não pode pegar na sacada dele e colocar um toldo sozinho. Mas se todos os condôminos resolverem colocar um toldo, nós estamos falando de uma assembleia de padronização da fachada. Da mesma forma como a gente coloca a cortina de vidro, da mesma forma como a gente coloca o ar-condicionado, condensadora para fora e assim por diante. Perceba, ao condomínio não é proibido. O que é proibido é ao condômino. Meu Deus do céu! Olha, você ficou de cara com isso agora, né? Como eu, né? Falei. E olha só o detalhe, nós tivemos já julgados em relação a isso, exatamente mostrando que ao condomínio não é proibido. O condomínio pode fazer. E tanto é, hoje, que a gente já faz isso na prática. A segunda assembleia após a instalação de um condomínio, já são os condôminos fazendo a reforma, com todas as sacadas querendo já fazer os seus vidros, precisando de padronização, a gente faz uma assembleia colocando a padronização da fachada. Se na assembleia de padronização da fachada a gente já vai padronizar a fachada, você tem dúvida que você está alterando a fachada? Não tem. A questão é saber qual que é o quórum para isso. E aí vem a linha de raciocínio. Manda. Se não tiver previsão em lugar nenhum, a gente precisa admitir a regra. E a regra diz que se não houver previsão, iniciada em segunda chamada, maioria simples. Ah, mas na minha convenção tem a previsão específica que é de unanimidade. Cumpra a tua convenção. E por que eu vou falar para cumprir a tua convenção? Porque o próprio Código Civil ele também trouxe que a convenção poderá determinar o quórum. E a convenção pode falar unanimidade, a convenção pode falar maioria absoluta, ela pode falar de 2/3, ela pode falar qualquer quórum. E se na convenção tiver, a gente cumpre. Mas se na convenção não tiver, a gente vai ter isso como maioria simples. Caramba! E veja só como que isso parece num primeiro momento chocar, mas agora eu pergunto a você que está nos assistindo, que mora em condomínio, que é síndico de condomínio. Sabe aquelas obras, às vezes, de tubulação externa de gás? Perfeito. Que muitas das vezes no seu condomínio chegou a tubulação, agora não permite mais botijão de gás. Sim. A gente vai fazer essa obra. No seu condomínio, muito provavelmente foi aprovado por maioria simples. A padronização da fachada, que às vezes pegou aquela sacada que não tinha nada e colocou lá um vidro, toda uma esquadria, etc. Normalmente isso foi por maioria simples. O que eu tenho dito
Hoje é que nós temos feito por maioria simples, mas quando nos pergunta, a gente volta na mente e vem uma resposta automática, 2/3. Mas 2/3 seria se tivesse previsto na legislação. E não está previsto na legislação. E nas convenções também normalmente não está previsto, porque a convenção normalmente diz aquilo que a própria lei diz. Tá. E se a lei não diz isso, a convenção normalmente também não diz. Então, pessoal, a questão é, por mais que pareça ser uma barreira, na prática nós já estamos vendo os condomínios fazendo isso há muitos e muitos anos por maioria simples. A gente diz de forma automática que são maioria absoluta, ou melhor, que são 2/3, mas se fosse 2/3 mesmo, e se nós considerássemos que colocar uma sacada de vidro é uma alteração da fachada, certamente chegaria um condômino nessa assembleia, ou se fosse a unanimidade que alguns falam, e falaria o seguinte, eu não quero sacada de vidro, então ninguém vai colocar. Aí, ó. Qual que é o condomínio que tem sacada e a gente não coloca sacada de vidro? E a sacada de vidro, pensar que não altera, a gente mexe até na esquadria. Que cor que vai ser a esquadria? Vai ser branca? Vai ser preta? A gente tem vidros, condomínios em São Paulo, que eles têm vidros verdes, por exemplo. A gente tem casos em que a gente resolve colocar insufilme no vidro. Então tem diversos exemplos de que a gente altera a fachada, até mesmo a colocação no último andar de uma antena de uma empresa de comunicação. A gente também tem isso nos condomínios, tem diversos que tem antena em cima e na grande maioria das vezes não fazem por quórum tido como 2/3, unanimidade e assim por diante. Então eu acredito que isso que a gente falou a vida inteira, ele não passa de um mito, salvo se a convenção tiver a previsão e aí a gente vai respeitar a convenção. Sensacional, caiu no teu coração, já pega aqui agora, pega esse link, copia e põe no grupo do WhatsApp. E pergunta, você concorda? Ah, eu quero ver. É isso mesmo. Pega esse link aqui agora, põe no grupo do WhatsApp. Você que é morador e passou por um problema aí, põe lá no grupo do teu condomínio. Compartilha isso com quem tem de interesse, porque isso é só o início do que nós vamos entregar daqui pra frente. Você ainda não segue a Pointer nas redes sociais? Bora seguir a Pointer, nós temos muitas novidades lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse gigante tá com a rede social, tá aparecendo aqui agora. Bora seguir o Dr. Thiago Natalio. Poxa, Thiago, eu tô sofrendo aqui no meu condomínio. Eu pensava assim, mas o síndico não concorda. Chama o Thiago Natalio para conversar. Ele presta consultoria no Brasil todo, né, Thiago? Exatamente. No Brasil todo, abrindo portas e crescendo o escritório no Brasil todo, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma atuação no Brasil. Thiago, vamos falar de Airbnb? Vamos. E aí, o que tu tem para falar? Ó, pessoal, nós estamos gravando esse podcast em 2026. Tá um barulho o Airbnb em 2026. Não sei como. Você vai estar vendo esse vídeo em 2028, 2030, não sei. Mas 2026 tá bagunça, galera. Fala aí, doutor Thiago, como é que nós estamos nesse momento agora? Vamos lá. E a gente está numa bagunça exatamente pelo fato também de que recentemente nós tivemos um julgado em relação a esse assunto. Fala. E vamos entender como que era o anterior do que pode ficar. E vamos falar, inclusive, até de um projeto do Código Civil que existe hoje com uma ideia de uma alteração. Então, pessoal, para que nós possamos entender esse assunto, a gente precisaria, pelo menos, ou melhor, iniciar entendendo a regra. Tá. E a regra, quando a gente fala de um direito privado, é que dentro do direito privado, tudo é permitido. Não sendo permitido aquilo que a lei tão somente proíbe ou que ela impõe um procedimento. Então, a primeira pergunta, se nós voltarmos no passado e falar, posso fazer? Posso fazer o Airbnb? Posso fazer a locação por curtíssima temporada? Regra geral, você pode tudo, desde que a lei não te proíba. E é mediante essa linha de raciocínio da qual a gente vem cada vez mais percebendo a possibilidade do sim. E tem sido imperado até o presente momento. Ocorre que nós tivemos alguns julgados e recentemente nós tivemos um do qual se chegou na seguinte conclusão, de que se nós tivermos a previsão na convenção de que ela é exclusivamente residencial, isso já é como se fosse a condição prevista da qual pode-se trazer a proibição da locação por curtíssima temporada. E olha como que isso impacta de forma muito grande. Significa dizer o seguinte, a grande maioria dos condomínios que são residenciais, ele consta da sua convenção que são somente residenciais. E entendido esse tipo de locação como uma forma atípica, ou seja, diferente daquela locação tradicional por 30 meses, essa locação, o entendimento foi que se
como ela tem uma visão atípica, ela não seria para exclusivamente algo residencial. Ou seja, as pessoas poderiam estar fazendo atividade comercial dentro do condomínio. Então ela começa a ter uma ideia de que ela passa a ser proibida como regra. E quando nós temos isso como proibição em regra, a gente muda a regra do jogo. Porque a gente, através desse entendimento, passou a se entender o seguinte, que para o condomínio aceitar, o condomínio deveria levar o caso à assembleia e, através de 2/3 dos condôminos, aí sim fazer a aprovação da convenção, entendendo a linha de raciocínio de que nós estaríamos fazendo uma mesma alteração da finalidade do próprio condomínio, ou seja, dependeria de 2/3. Então, a gente mudaria a regra geral. E mais um problema em relação a isso para quem ainda defende o Airbnb é que essa mesma turma que julgou essa situação, num primeiro momento ela não trouxe uma linha de erga omnes, ou seja, para todos os casos, mas eles pediram a suspensão recentemente de todos os processos que se discutisse esse assunto, exatamente para que eles possam definir a matéria e trazer como se fosse uma ideia de um julgamento e que ele alcance todos os casos, ou seja, uma uniformização da jurisprudência. Neste momento que nós estamos gravando, não saiu isso ainda. Mas a ideia é fazer uma geral, é isso? Exatamente. E qual que é a tendência? É que, como essas mesmas turmas foram quem solicitaram esse travamento de todas as ações para que possa ser uniformizado, nós já temos o resultado deles. O resultado deles foi da ordem de 5 ministros entendendo nesse procedimento do qual eu manifestei agora, e 4 entendiam que deveriam ser liberados. Se essas mesmas turmas trouxeram esse caso, levantaram e vão julgar esse caso uniformizando, muito provavelmente a gente vai ter o resultado definitivo, através da jurisprudência, de que para nós fazermos a alocação por Airbnb, a gente vai depender de que uma assembleia autorize através de 2/3. Ou seja, a gente passaria a ter uma regra diferente do que nós tínhamos anteriormente. Entendi. Porque eu iniciei falando o seguinte, tudo é permitido, Perfeito. salvo se a lei proíbe ou impõe um procedimento. Então foi entendido que a lei ou a convenção já impôs o procedimento, e quando ela diz que é somente residencial, esse procedimento já foi imposto. Então tá proibido. Com esse novo julgado, a situação passa a ser diferente. E ela passa quase que inviabilizar o Airbnb em condomínios residenciais. Porque se eu tinha uma possibilidade de que era liberado e a grande maioria poderia se mover dizendo que não quer aqueles 2/3 e proibir através de 2/3, hoje passa a ser impossível, porque os 2/3 vão ter que convencer todos aqueles que estão acomodados com essa situação, que não precisam ir para uma assembleia para defender uma causa, para dizer o seguinte, vamos lá liberar para a gente usar. Então vai se tornar quase que impossível isso, a gente não vai ter essa possibilidade. Nos condomínios que são residenciais, muito provavelmente a gente vai ter a impossibilidade da locação por aplicativo. Rapaz, galera, olha, vai ser difícil, porque muita gente comprou um apartamento para investir pelo Airbnb, comprou no litoral e tudo, e tem pessoas que moram. Cara, vai ser difícil, doutor? E posso trazer mais um complemento? A gente tem atualmente um projeto do Código Civil que ele já visava essa mesma linha de raciocínio. E qual que era a linha de raciocínio do projeto do Código Civil? De colocar a inversão da regra. Trazer o proibido como regra e o permitido somente se alterar a convenção. Ou seja, está indo na linha do projeto em si. A gente ainda tem mais, vamos dizer assim, um problema nisso, do qual você trouxe, que às vezes a pessoa fez e investiu para isso. Claro. Qual vai ser a solução disso, no meu ponto de vista? Qual? Pois é. A solução vai estar na mão da construtora. Porque a construtora simplesmente vai mudar a convenção de condomínio desde o seu nascimento, ou seja, desde a incorporação imobiliária, e vai colocar não necessariamente aquele prédio como absolutamente residencial. Tá. Ou às vezes vai trazer ali alguma linha de raciocínio de que poderá haver ali ter unidades que elas não são residenciais. Perfeito. E ainda a gente tem um outro problema que está acontecendo muito em São Paulo, de que são aquelas construções com interesse público, aquelas HIS, habitação de interesse social. Ou seja, nessas habitações de interesse social, existe ali uma ideia de que existe um benefício para poder fazer aquela construção. Existiram diversas questões. E essas habitações seriam para quem necessita de fato de morar, e não para quem necessita de investir.
Então a gente está tendo um problema atualmente em São Paulo que ele visa o quê? A trazer ao Airbnb a relação de todos os apartamentos, todos os condomínios em que naquele prédio houve HIS, para que seja proibido automaticamente. Então a gente tem vários assuntos relacionados a essa mesma questão que estão sendo discutidos exatamente nesse momento. Lá em São Paulo, através de uma das questões das quais fizeram, foi o seguinte: a prefeitura, através do Airbnb, notificar todos os condomínios que têm esse tipo de interesse para fazer a proibição e a proibição já ir direto na plataforma do Airbnb, fazendo com que essas pessoas não consigam fazer esse tipo de locação. Fica a dica pra você, acabou de comprar um apartamento na planta, vai ser entregue daqui a 3 anos, pega esse vídeo e já manda pra construtora, já manda pra quem te vendeu, já manda pro incorporador, porque inclusive o Thiago pode dar até consultoria aí pra essa construtora. Veja, olha só você que acabou de comprar um apartamento. Adley, mas a legislação pode ser que mude. Não espera. Se tem essa possibilidade de alterar já na convenção, de fazer já entrega a convenção com essa característica, fica muito mais fácil, doutor. Sem dúvida nenhuma. Pode ser que realmente seja a solução, até do ponto de vista comercial da construtora, porque existe uma fatia considerável da construtora que eles são de investidores. Tá. De pessoas que realmente vão trabalhar a compra daquele apartamento para aquela finalidade. Tá. E a partir do momento que isso passar a ser absolutamente proibido, a própria construtora está perdendo uma fatia de um público que compra para poder fazer esse tipo de investimento. Nós temos casos de construtoras, de investidores, que eles compraram como se fosse assim, lajes inteiras para fazer esse procedimento, e eles já estão percebendo o problema que eles vão ter, que já está batendo a porta deles. Imagina, coitados. E se esse condomínio não foi entregue ainda, nós temos uma incorporação imobiliária com uma minuta de convenção, cuja minuta de convenção pode ser alterada ainda pela própria construtora, Legal. que hoje ainda detém, obviamente, 100% de todos os apartamentos. Tendo 2/3, ela mesma pode trabalhar ali aquela questão da alteração. Bacana. É óbvio que seria muito melhor que essa alteração já viesse lá desde o seu nascimento da incorporação. Exatamente já pensando no futuro para que isso não seja uma trava. Muito legal. Ó, falando em trava, falando em processo, falando em fluir bem o condomínio, você ouviu falar no software do software da Alma, que é um software focado em administrador de condomínio? Dá uma olhada nesse vídeo. Você que é síndico, administrador de condomínio, você precisa ter essa plataforma que melhora a convivência dentro do condomínio, tudo no único aplicativo. Câmera, segurança, convivência, financeiro, toda a harmonia do condomínio no aplicativo só. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A Alma não nasceu de uma ideia. Ela nasceu de uma rotina real. De uma administradora que vivia os desafios todos os dias. Das planilhas que não fechavam. Dos processos que precisavam ser mais claros. Foi dentro de uma administradora real que surgiu um novo jeito de gerir. Um sistema criado para resolver problemas reais. Com uma linguagem que só quem vive a gestão entende. Simplificando processos, organizando rotinas. Dando mais controle, mais clareza e mais tempo para quem precisa decidir. Agora, como parte da Porter Group, ampliamos nossa estrutura e tecnologia para sustentar um novo patamar de eficiência e escala na gestão condominial brasileira. Estamos preparados para atender administradoras de todos os portes, das que estão começando às que já lideram o mercado. Seguimos caminhando ao lado de quem constrói condomínios melhores todos os dias. Alma. Gestão que antecipa o futuro. Doutor, agora nós voltamos e nós vamos falar sobre alteração da área de lazer. Como é que funciona isso? Tem um core específico? Tira essa dúvida da galera. Vamos lá. Iniciada, a linha de raciocínio inicial sempre é aquela da qual nós informamos que a gente tem uma regra de quórum. Partindo do pressuposto que essa regra existe, o mesmo artigo, que é o 1353, ele vai dizer o seguinte: salvo disposição em contrário. E aí a gente tem que fazer a mesma ideia e raciocínio da alteração da fachada. Em que local existe a previsão da alteração da área de lazer ou da área comum, que no meu ponto de vista não deve ser confundido com a alteração da edificação ou da unidade imobiliária. Perceba que nós temos um artigo específico que fala sobre a alteração da unidade imobiliária
ou da destinação do edifício. E ele usa exatamente esses dois termos. E quando nós falamos sobre esse assunto, nós tivemos uma recente atualização na época da pandemia, onde nós tínhamos diversos condomínios em São Paulo, em todas as capitais, inclusive em Florianópolis também, que nós tínhamos vários condomínios que eles eram comerciais, só que com a pandemia eles acabaram não tendo utilização e as pessoas buscavam uma troca de comercial para residencial, exatamente para dar possibilidade de continuidade naquele condomínio. A razão da legislação, nas suas razões para alteração, o fundamento era esse. E aí saía de unanimidade e descia para 2/3. Ou seja, isso é para alteração da destinação da edificação. É dizer o seguinte, a minha unidade era comercial e eu quero alterar para residencial. Era residencial, eu quero comercial, ou era comercial, eu quero misto, era residencial, eu quero misto, e assim por diante. O meu ponto aqui é o seguinte, nesse artigo que é o 1351, ele nada diz sobre a alteração da área comum, da área de lazer. E eu sempre volto para aquilo que nós temos como realidade. E a minha pergunta para ti que está nos assistindo de forma retórica é a seguinte, no seu condomínio existe mercadinho? Sabe esses mercados autônomos? A grande maioria, principalmente nas grandes centros, vão falar o seguinte, já tem mercadinho aqui dentro. A questão é, o que era antes do mercadinho? Era a casa do zelador? Era uma área que era uma brinquedoteca? Era que tipo de área? Se eu imaginar que era qualquer coisa diferente do mercadinho, eu teria que aplicar nessa linha de raciocínio a unanimidade antigamente ou os 2/3. Na prática, ninguém aplica nada. Ele vai lá e faz o mercadinho por uma assembleia comum, maioria simples. E a minha pergunta é a seguinte, por que a gente faz por maioria simples, só que a gente fala que isso é uma alteração de destinação e defenderia 2/3? Não haveria aqui um problema em relação a isso? E vou além. Diversos condomínios foram feitos com casa do zelador. Quando a gente fala casa do zelador, o apartamento do zelador. Na grande maioria dos condomínios, hoje não tem mais a figura do zelador morando no prédio. E nós temos um apartamento que na convenção está escrito que ele é como se fosse a casa do zelador. Só que lá nós temos o escritório do condomínio, nós temos qualquer outra questão lá dentro, uma academia, uma brinquedoteca ou até mesmo um mercadinho. E se nós fôssemos pegar o pé da letra, se está escrito casa do zelador, a gente não poderia ter nada lá. Perfeito. Se não obedecesse os 2/3 que todo mundo diz que existe. Mas o meu ponto é o seguinte, primeiro que esse artigo não fala de alteração de área comum. E se ele não fala de alteração de área comum ou área de lazer, a alteração em si, ela tem que estar prevista e tem que ter quórum. Se eu não encontro o quórum, eu aplico a regra do 1353. E a regra do 1353 significa, voltando no começo, que iniciada uma assembleia em segunda chamada, os quórums para as alterações são de maioria, ou para as votações são de maioria simples. Então é por esse motivo que eu venho defendendo aquilo que, na verdade, já está se praticando há muito tempo. A maioria simples. Para que nós possamos ser, vamos dizer assim, fiéis e também justos, a gente também tem que expor qual que é o outro lado. No quórum de alteração de fachada, eu acredito não existir outro lado. Mas nesse, algumas pessoas, os mais tradicionais, eles defendem que se existe na convenção escrito, ou dentro do auto de especificação, que às vezes está acoplado à convenção, escrito que ali seria como se fosse a casa do zelador, tão somente por esse motivo, nós deveríamos ir lá nessa convenção e alterar. E aí sim defenderia os 2/3. Mas na prática, nós não vemos isso. Primeiro porque normalmente esse auto de especificação não está dentro da convenção. Segundo, pelo fato de que aquilo que era casa do zelador, e quando o zelador não mora lá, ele está sendo utilizado na prática para outra finalidade. E quando a gente começa a observar no dia a dia, a gente lembra desse outro artigo que ele não fala de alteração de fachada. Então já há muito tempo a gente vem observando que não se aplica não se aplica 2/3 para alteração da destinação, e a gente vem observando e defendendo de fato a maioria simples. Exatamente para que a gente possa dar praticidade ao próprio condomínio e para que a gente consiga trazer a comodidade que os condôminos também precisam e que é necessário numa linha alternativa de raciocínio para que a gente traga isso por uma maioria simples e não fique necessariamente num 2/3 ou numa unanimidade que eu acredito que nunca foi.
Sensacional, é uma aula de pós-graduação isso aqui, né? Então é um conteúdo bacana, não tem como tu parar o vídeo, não tem como tu sair do vídeo, porque é uma entrega de conteúdo fantástica. Tiago, Natália, nós estamos indo para a reta final do nosso podcast, mas antes disso eu queria que tu traz causos para nós. Causos que tu olhou assim, caramba, eu não acredito que isso está acontecendo nesse condomínio e como foi resolvido. Que o teu escritório chegou e resolveu o problema. Nossa, causas, a gente sempre... A gente tem muita coisa. Eu vou trazer um ponto aqui que ele foi bem curioso e eu acho que no seu podcast é muito importante a gente falar isso, até pelo alcance que Legal. tem. O que acabou sendo assim, uma história. Muitas assembleias hoje, elas acabaram levando a gente, muitas das vezes, para a delegacia mesmo. Resolver o problema lá na delegacia. Uau. Eu tenho uma hoje que que vamos dizer assim, que ela teve um desfecho diferente. Manda. Na verdade, ela fez com que o término dela não fosse na delegacia, mas uma nova história, uma história diferente, uma alternativa muito boa acabou acontecendo. Manda. Eu tenho uma assembleia que ela não me levou para a delegacia no final, mas ela me levou para a tela de um cinema. Eita! E para a tela de um cinema, literalmente, verdadeiramente. Nós fazemos uma advocacia que nós atuando pelos condôminos que eram oposição do Copan. Prédio tradicional de São Paulo, um dos maiores prédios com maior quantidade de apartamentos e assim por diante. Fizemos uma assembleia lá que nós participamos e essa assembleia durou mais ou menos 9 horas. Meu Deus! 9 horas, literalmente. Caramba. Na época da pandemia. Bem no comecinho, quando começaram a utilizar os programas de assembleia virtual e assim por diante, ainda sem muita técnica. Por exemplo, numa assembleia como essa, onde eles não conseguiam nem colocar mute em todo mundo para organizar. Fato é que, passado mais ou menos 1 ano dessa assembleia, um determinado dia uma cineasta me ligou e falou o seguinte, nós estamos contando a história do Copan e nós vamos fazer um filme sobre o Copan. E não há possibilidade de nós falarmos sobre a história do Copan sem nós falarmos sobre essa fatídica assembleia que aconteceu. Meu Deus do céu! E essa assembleia foi gravada, tem todas as gravações aqui, e nós estamos pedindo a sua autorização, os seus direitos autorais, porque nós estamos fazendo o filme e esse filme vai ao ar e assim por diante. Eu conversei lá no escritório, eu pensei, vai nada, isso aí vai sair nada disso aí. Eu falei, tá bom, o que você precisa? Ela falou, me dá seus dados. Passou meia hora, tinha um contrato gigante com letrinhas pequenas de direitos autorais entregando tudo. Aí eu falei, quer saber? Assina aí. Assinei e mandei. Passado mais ou menos 1 ano e meio, eu lembrei que um dia eu tinha dado os direitos autorais para um suposto filme que aconteceria. E eu liguei para a cineasta, falei, como que tá essa situação? Na verdade, depois de uns 2 anos. Ela falou, esse filme, ele já foi lançado, inclusive, só que ele foi lançado primeiro na Europa. E ele, inclusive, está passando lá, vários países, ganhou vários festivais. Caramba! O filme chama Copan, pode procurar aí. Que o filme legal. chama Copan. E ele ganhou vários festivais e ele vai sim vir aqui para o Brasil. E a gente vai fazer a estreia dele aqui, vai ter a pré-estreia, inclusive, queria te convidar para a pré-estreia, para você levar sua família, assim por diante, etc. Não é que, no final das contas, eu recebi os convites para assistir a pré-estreia, tive a oportunidade de levar os meus filhos, e eu até brincava com eles, eu falava assim, agora o papai vai virar ator de cinema. Ai, que legal! E no final das contas, de fato, o filme saiu. Legal. Teve lá a nossa participação, mostrava lá os quadros das pessoas que estavam participando. E como a gente era advogado, embora, como era um documentário, normalmente os áudios em si, eles são mais entrevistados e assim por diante, mas mostra lá bastante parte da nossa atuação, do nosso trabalho. Ou seja, uma história diferente, algo que às vezes passaria nós terminarmos numa delegacia, e essa de fato foi parar no cinema mesmo. O filme chama Copan. Muito provavelmente, como saiu de cartaz recentemente, vai provavelmente para os streamings e assim por diante, mas deixo aí a indicação para que o teu público possa também assistir. Sensacional, vai estar no link aqui da legenda aqui, né, sobre o Copan, se tiver algum recorte, alguma coisa deles também, para onde você pode dar uma pesquisada. Tiago Natália, hoje o escritório atende o Brasil todo, né? Vocês têm muito propósito de família e até evangelização.
E falando em evangelização, você tem um trabalho social muito forte, né? Conta um pouquinho esse lado social aí, né, do escritório de vocês. Vamos lá. A gente, vamos dizer assim, enquanto escritório, a gente tem aquelas questões sociais das quais todo escritório faz. Eu acho que as pessoas particulares em si ajudam, etc. Mas um ponto do qual eu gostaria de comentar, que eu acho que é o ponto que você está comentando, é a questão que dentro da própria igreja em si, a gente também tem uma frente que a gente trabalha fazendo traduções, ou seja, interpretações para surdos. Legal. E eu acho que isso se conecta um pouco com a nossa realidade, porque em um outro ponto curioso de condomínio, esses dias atrás eu fui para uma assembleia, e nessa assembleia, conversando ali, no início da assembleia, nós percebemos que nessa assembleia tinha uma pessoa, um condômino, que ele era surdo. Ou seja, é surdo, às vezes a gente fala, fica meio forte, mas é assim, a comunidade surda, elas se chamam e se identificam dessa forma. E a pessoa chegou, surdo, na assembleia, e eu perguntei para o síndico, né, eles começaram ali, a gente começou a perceber, e a síndico me disse o seguinte, ela falou, antes disso, ela tinha mandado um e-mail e ela pediu um intérprete. Só que nós não achamos que tínhamos que ter um intérprete pro... Eu falei, vocês deveriam. E liga esses dois pontos, porque eu também sou intérprete em Libras, na minha igreja, eu faço interpretação desde 2007. Legal. E percebendo essa mesma necessidade nas assembleias em si, por vezes a gente acabou tendo que fazer a interpretação para surdos na assembleia. E nesse dia foi até engraçado, né, que as pessoas olhavam e falavam assim, mas esse cara não é o advogado? De repente ele não está mais advogando, agora ele está interpretando para o condômino que é surdo. Então esse é um pouco do trabalho social que a gente faz em relação a isso. Exatamente na linha de a gente trazer também inclusão para os condôminos que são também surdos. Muitas das vezes, quando a gente fala de deficiência em condomínio, às vezes a gente pensa e tem que pensar mesmo no cadeirante, e há necessidade de rampa. São obras, às vezes, caríssimas para que a gente possa fazer isso. Mas muitas das vezes a gente esquece de que uma hora de intérprete Libras, ela é super barata. Perfeito. Ela é muito em conta. E por que não nós também incluirmos a comunidade surda dentro dos próprios condomínios? Afinal de contas, dizem que 2% da população nossa são de surdos. Então, no seu condomínio, muito provavelmente tem. Então, eu acho que cabe a ti, enquanto síndico, também buscar saber quem são esses públicos e também entrar em contato com eles, ainda que seja num formato escrito e etc., WhatsApp, e-mail, para perguntar se ele quer esse tipo de acessibilidade. Acho que isso é muito importante. Posso fazer um desafio aqui? Pode. Tu pode voltar ao que você falou, cabe você, síndico, mas já interpretando, já fazendo, para que uma pessoa surda possa receber essa informação e vai encaminhar, né, esse trecho, ou esse recorte, ou essa parte do vídeo para o síndico, para o administrador e para o conselho. Pode dar esse recado? Já interpretando? Pode, que bacana. Vamos fazer. Tá dando um close aí, né, Gabi? Show, vai lá então. Bacana, então vamos lá. Que desafio, hein? Não, se consegue, vamos quiser lá. ficar em pé, ou não consegue. Sem dúvida, fica tranquilo. Então, vai lá. Então, no seu condomínio pode ter pessoas que são surdas. Então, se tiver surdo no seu condomínio, é importante. Eu acredito também ser uma obrigação legal que você, síndico de um condomínio, procure saber se tem essa pessoa surda, troca informação com ela, pergunta para ela se ela precisa, se ela quer ir na reunião do seu condomínio e se ela também quer a interpretação, ou seja, em Libras. Tendo essa necessidade, por que não? Nós precisamos também fazer essa acessibilidade. Então fica aqui essa dica que é para que você possa também fazer esse trabalho de inclusão. E eu agradeço muito se você fizer. E agradeço não só em meu nome, mas em nome da comunidade surda que necessita desse tipo de inclusão. Sensacional, sensacional. Vamos fazer um recorte disso aqui para a gente realmente compartilhar, porque nós precisamos incluir essas pessoas. Não sei qual é a porcentagem. Sabe a porcentagem de deficientes hoje no mundo? É considerado deficiente, doutor? Dizem que surdos, 2% da população. Mas eu devo imaginar que deve passar de 20% da população, incluindo todas as tipos de deficiência, né? Sim, não. Todos os tipos de deficiência, sem dúvida, muito mais. Né? E a gente também tem pessoas com, vamos dizer assim, com uma certa debilidade que necessita. Realmente, pessoas com uma questão de acessibilidade um pouco mais debilitada. Nós temos questões de idosos em condomínios, então cada vez mais a gente tem percebido o público. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala muito de idosos também, quer queira, quer não, é o nosso futuro. A gente precisa preparar agora
não só para eles que estão necessitados, mas também preparar para nós mesmos daqui a pouco. Perfeito. Thiago Natália, estamos encerrando o nosso podcast. Suas considerações finais para o público. Eu só tenho a agradecer, principalmente a você, agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, os que vão nos assistir agora, os que vão nos assistir bem mais para frente. Não deixe de fazer a inscrição, a gente tem acompanhado. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado muitas pessoas das quais passaram por aqui. Legal. E eu costumo dizer que cada vez mais esse conteúdo ele é necessário. Legal. Posso também fazer um convite para que as pessoas possam conhecer o meu podcast também? Claro, antes disso mesmo, vai estar na descrição o podcast do Dr. Thiago Natália aqui no vídeo, tá? Tem um podcast também que ele chama Entrando no Condomínio. Legal. Quando você observar o logo, ele vai estar entrando no condomínio com o Dr. Thiago Natália. Mas para efeito de canal, ele está entrando no condomínio. Entra lá também, para nós vai ser um grande prazer recebê-los lá também. Top demais. Valeu, Thiago Natália, obrigado de coração. Valeu, galera, tamo junto. No próximo episódio, com certeza, você vai ser notificado se você pegar o teu dedo agora e ativar notificação. Semana que vem, te vejo no próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.